Olá pessoal, está começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo. Para você que quer saber tudo sobre o mundo dos restaurantes e pizzarias, segue a gente lá no Instagram, @FornoSanto. Fala pessoal, estamos começando mais um Fornada aqui no Sul. Estamos em Bento Gonçalves, essa cidade maravilhosa, para falar com o chefe Ronei. Obrigado, brother. Obrigado. Eu agradeço. Por conseguir nos encaixar aí. Nós estamos na viagem, tem os dias tudo corrido e você foi super bacana em nos receber e conseguir esse encaixe aí na sua agenda para falar com a gente. Eu que agradeço, cara. Para mim é um prazer enorme estar participando desse projeto de vocês. Legal. Aí, maravilhoso, e com toda certeza, se a gente não tivesse tempo, a gente daria um tempo de Tinha que dar um encaixar. jeito, porque legal. não Obrigado, tem como obrigado. não se sentir lisonjeado. Pô, obrigado. Cara, você tem uma história fantástica nesse mundo da pizza e cada vez galgando mais degraus, subindo mais. Conta um pouquinho de lá do começo, o que aconteceu para você chegar aqui hoje, como que você caiu nesse mundo da pizza? Você já estudava gastronomia, você era da área ou não? Cara, eu era da área totalmente oposta da gastronomia, né? Eu era bancário e trabalhei durante 4 anos como bancário. Antes disso, eu era analista de sistemas, eu era analista comercial, analista financeiro em várias empresas, mas tudo fora da gastronomia. Para não dizer que eu não trabalhei na gastronomia antes de eu entrar para esse mundo da pizza, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu fui garçom no restaurante da minha cidade. Para falar que já trabalhou em algum restaurante. Para falar que eu já trabalhei no restaurante. Lavou uma louça, serviu um prato mais ou e foi menos isso aí. né? Atendi os empresários lá e tal, e me sentia Você útil, é de que né? cidade? Eu sou natural de Teutônia, Rio Grande do Sul. Teutônia, aqui no Rio Grande do Sul. Fica mais ou menos 50 quilômetros aqui de Bento Gonçalves. Não é Não, longe. é pertinho. Meus pais moram até hoje lá ainda. Né? É. E, cara, eu entrei nesse mundo em 2009. Eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio, né? Em 2009 eu descobri que tinha uma pizzaria à venda na cidade de Guaporé, que é uns 80 quilômetros daqui, mais ou menos, 70 quilômetros daqui. E eu fui lá visitar, e a pizzaria ela era de propriedade de um cara que eu admirava muito aqui da cidade, aqui de Bento, que tem uma das pizzarias mais conceituadas aqui da região, e que inclusive sempre me serviu muito de espelho aqui, né? E eu fui conversar com ele e tal, eu tive interesse em comprar, eu tinha o meu dinheirinho guardado da minha reserva, eu e minha mulher, e cara, vamos enfrentar. Aí entramos para administrar a pizzaria, né, como sendo nossa, e cara, foi um desastre, né? Foi um desastre que as primeiras... Você fala com uma tranquilidade. E foi um desastre. Os primeiros meses, cara, era uma grana que entrava assim, tremenda, uma maravilha, cara. Troca de carro, compra apartamento e quando vê, começa a vencer os boletos das mercadorias, as folhas de pagamento e 13º, e aí, pô, o que eu tô fazendo aqui, Faltou conhecimento de gestão, você acha? Foi gestão. Nossa, faltou, assim, total. Mas, em contrapartida, veio a dificuldade e me trouxe a experiência, me trouxe o know-how, a expertise para, botar os pezinhos no chão e começar a entender. Mas os principais desafios, Wagner, que eu enfrentei foi quando o meu pizzaiolo resolveu sair da pizzaria. E você era o gestor da pizzaria, Exatamente. você não sabia mexer no eu produto. sabia que se usava farinha, se usava fermento, se usava água. Você fazia as compras, né? Exatamente, mas eu não sabia fazer, não sabia fazer nada, nem abrir um disco de pizza, muito menos montar, fornear, que na época era forno a lenha. E, cara, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um novo pizzaiolo, ou eu vou buscar conhecimento e eu vou formar a minha equipe de pizzaiolos. Porque a partir desse momento eu já estava com uma certa expertise no negócio, a gente já tinha superado aqueles primeiros traumas, né, do negócio novo. E, cara, resolvi buscar conhecimento. Foi da necessidade, foi da necessidade. Do limão fazer a limonada. Exatamente. Foi isso. Né? E aí, cara, criei uma paixão tremenda, uma chama que existe hoje muito latente em mim, que é realmente saber o que faço, fazer o meu melhor, ensinar as pessoas da melhor forma possível,
A minha equipe de trabalho, a gente tem basicamente hoje 17 pizzaiolos e 17 pizzaiolo. desses apenas um entrou com experiência na pizzaria, que está há 14 anos comigo, né? Os outros todos eles foram ensinados aqui, né? Nenhum deles... Você formou os caras? Eu formei, tudo meninos que estão aí com 6 a 8 anos de casa. Legal, quer dizer que você formou e eles ficaram, porque todo mundo fica pensando, mas eu vou ensinar, eu vou dar curso, eu vou pagar um curso, aí o cara vai aprender e vai embora, né? É que, na verdade, eu entendo que a pessoa vai embora, em primeiro lugar, quando o ambiente não é bom, segundo lugar, quando ele não tem a devida atenção dos gestores dele, e terceiro lugar é o financeiro. Então, a gente tenta unir os três e dar boas condições de trabalho para eles, desde equipamentos, utensílios, atenção, que quando a gente entende que do outro lado não tem um funcionário, mas tem um ser humano, que ele tem seus problemas, que ele tem seus dias ruins, tem seus dias bons, a gente acaba começando a pegar numa área que muitas vezes nem pai e mãe não pega dessas pessoas, né? É verdade. E acaba criando um vínculo muito forte, né? Tanto que hoje a minha equipe é basicamente todos jovens que entraram aqui, que tinham escolha de ou ir para o mundo das drogas, ou entrar e ter o seu primeiro emprego. E eles abraçaram e a gente abraçou eles. E, que legal. Cara, eu me orgulho em dizer que realmente a minha equipe hoje ela é sensacional. Que legal. E é uma equipe grande, né? Porque aqui, a gente falar dessa casa aqui, Sapore Sublime, em Bento Gonçalves, venham. Nós estamos falando de uma casa que tem 2 cozinhas, operações separadas de salão e de delivery. Eu cheguei um pouquinho antes de você aqui, aí comecei a conversar com o pessoal, entender. E é uma casa com um movimento fantástico. Você tem uma equipe grande, né? Porque você estava falando de pizzaiolo, são 17, mas ao todo deve dar o quê? 45. 45 pessoas. 45 pessoas na equipe. Fora você e a sua esposa, que trabalha aqui também. Que também está na operação. Está na operação. Você disse que lá, quando você comprou a primeira pizzaria, vocês já eram casados? Então, cara, na verdade nós assinamos o casamento no civil e o contrato social no mesmo dia, né? Então, só troca o papel, assim, o juiz foi o mesmo. Foi o mesmo. A gente casou em setembro de 2009, em outubro de 2009 a gente oficializou a empresa e começamos a... Já estava tudo junto. Ser sócios. E é um desafio muito grande, né? A gente sabe que o casamento por si só já é uma relação complexa, né? E quando une casamento com sociedade e ainda posterior a isso filhos, né, que a gente tem uma menininha de 7 anos também, então fica cada vez mais complexo, mas graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom, um relacionamento muito transparente e a sociedade acaba complementando, digamos assim. Né? Sem dúvida, porque ao mesmo tempo que é complicado, a hora que engrena e que está tudo bem, é o melhor dos mundos. O melhor dos cenários possíveis, né? Não tem cenário melhor. E aí eu entrei para o mundo da pizza, comecei com cursos mais básicos em São Paulo, né, em Curitiba, e aí eu tive interesse em buscar especialização fora, de tanto que eu gostei, né, então eu fui convidado daí pelo pessoal da Escola Italiana para mim fazer o Master Instruttore na Escola Italiana. Então, lá na Itália. Lá na Itália. Então, quer dizer, você estava com uma pizzaria aqui no interior do Rio Grande do Sul, que você de repente se viu sem pizzaiolo, aí você tomou a decisão de vou aprender, e você foi fazer curso de Master Instruttore lá na Itália. Tu vê como tu vai falando, vai passando um filme na minha cabeça, porque realmente da forma que eu coloquei. Se tivesse como ver, eu tô arrepiado, porque é uma retrospectiva que você faz, que muitas vezes tu não dá valor, né? Que tu só avalia o momento atual, pô, velho, tô aqui e tal, mas o que eu fiz para chegar até aqui, entendeu? O que eu passei para chegar até aqui? E realmente na Itália foram dias muito difíceis, tá? Foi bem doloroso ficar longe da família aí todo o tempo que a gente ficou. Ainda que eles foram me visitar, né? Fizeram uma surpresa, minha mulher e minha filha com 1 ano de idade foram para lá. Que legal. Ficar uma semana comigo, porque foi muito desgastante mesmo, né? Quanto tempo dura esse curso e qual o período total que você ficou lá? Cara, eu aproximou dos 30 dias. A gente ficou primeiro uma semana em Bolonha, numa locanda lá em Bolonha para pegar parte da pizza napolitana. Iniciou com o Luca Di Massa na época, e aí teve o pessoal que foi não só para fazer o curso, mas que também foram para lá para justamente conhecer o moinho da Letizia Stagioni. Aí de lá a gente foi para o moinho em Curtarolo, ficamos lá mais uma semana, pegando todos os processos produtivos, entendendo a questão da farinha, botando a mão na massa para ver as diferenças de farinha, os conceitos de farinha, né?
E depois de lá a gente foi para Caorle para fazer o curso de alta formação pela Escola Italiana. É um curso muito completo. É muito bom, um curso sensacional. Lá eu tive o prazer de estar junto com Graziano Bertuccio, Enzo Marinato, os caras pica mesmo, né, velho? Os caras que realmente... E qual que é o pré-requisito? Se eu falar assim, eu quero aprender, mas eu quero ir lá onde o chefe foi, como é que faz? Cara, tem que ter uma base de conhecimento na antes. verdade, que eu me lembre, você tem que ter 2 pré-requisitos, que é o curso de base. Na verdade, são 3 para você fazer a prova do Master Instrutor, né? Que é o curso de base, a especialização em farinhas, que é no moinho, e o alta formação. Né? Você fez lá, o curso base você já tinha feito aqui? Eu já tinha feito aqui. E aí que é a escola aqui, a escola italiana em Curitiba, né? E Não, esse eu fiz em São Paulo. Tá. Eu fiz com o Mário Tacconi na época, Tá. que já era instrutor. E de lá, então, eu consegui o convite com o pessoal da escola italiana para mim estar indo para lá e fazer alta formação. Aí você fez a parte da alta formação e a especialização em farinhas. E aí lá no final da alta formação tinha a prova pro Master e aí graças a Deus eu consegui passar. E hoje a gente tem no Brasil você, o Mário Tacconi e o Pedro Pernambuco nesse nível de massa. Com essa habilitação somos nós 3, né? Só que eu não instruo hoje pela escola italiana, não sou considerado maestro da escola italiana, né? Por decisões minhas junto com a escola. Mas assim, independente disso, você tem a formação. Tem a formação, tem a formação, tenho certificação, tem tudo. Sim. E essa formação, sou muito grato, me abriu muitas portas, né? Eu optei na época em seguir uma linha própria, né? Uma linha minha, digamos assim, uma didática minha. E isso me abriu muitas portas. Graças a essa metodologia, eu consegui proliferar o conhecimento para muita gente já a nível Brasil, seja em cursos, seja em consultorias, seja em cursos online. Então, essa certificação, digamos assim, ela me trouxe muitos benefícios que eu sou muito grato, que é algo que me agregou muito ao meu currículo. Né? Sem dúvida. Hoje você dá cursos presenciais, cursos online, consultorias, e essas consultorias, imagino eu, tanto para quem está começando o negócio, abrindo o negócio, quanto para quem está expandindo, para quem já quer ou quer subir um degrau aí no produto, já tem a pizzaria há um tempo. Na verdade, hoje eu trabalho em diversas frentes. Né? A questão das consultorias, tanto de correções como de implantações para novas pizzarias, hoje eu tenho reduzido bastante essa carga, porque ela me demanda um tempo muito grande. E muito tempo fora de casa. Né? E assim como os cursos presenciais também, eu não tenho feito mais muitas turmas, justamente por não conseguir encaixar a agenda, né? E o que eu tenho trabalhado muito hoje são com 2 empresas que eu trabalho, que é a Santa Massa, que a gente lançou uma pasta de alho para pizza. Você foi recentemente, a gente está gravando isso no começo de maio, possivelmente vocês estão vendo isso em junho, em algum momento aí, talvez até depois, julho talvez. Mas há pouco tempo agora, no final de abril, começo de maio, você estava em São Paulo. Sim. Fazendo um evento da Santa Massa do lançamento desse produto. Né? Isso. Na verdade, a Santa Massa a gente iniciou em setembro de 2022. Tá. O mercado piloto foi aqui, a região metropolitana de Porto Alegre. Né? Legal. A gente iniciou em Porto Alegre, fizemos o lançamento oficial da pasta, todo com um evento para todas as pizzarias que foram selecionadas. Então a gente fez o lançamento. E começamos a comercialização nessas zonas aqui, que é em Porto Alegre, região metropolitana. Depois a gente foi para Minas, fizemos o lançamento em Minas, e agora a gente lançou São Paulo. Agora, né? Isso. E aí, paralelo a São Paulo, a gente está abrindo o resto do Rio Grande do Sul para fazer o atendimento também. Legal. Mas mesmo assim ainda é regional, né? Ainda ela são micro-regiões, né? Quem está lá na Bahia, quem está lá no Nordeste, está no Centro-Oeste, quer o produto, aguarda um pouquinho. Ainda não tem acesso. É um produto que é exclusivamente para a linha food, né? Não tem supermercados, não tem atacados, é só para a linha food mesmo. E o meu trabalho foi de aprimorar o produto, né? O produto já existia por eles, eu fiz todos os testes nas pizzas, a formatação de utilização da pasta nos sabores, né? A forma correta de usar, para tu não estragar a pizza, não estragar a estética, não porque quando a gente fala de uma pasta de alho, eu vi o produto na Nano Food, eles estavam lá expondo, e é uma bisnaga, quase que de referência, uma bisnaga de catupiry, né? É o mesmo formato.
E aí você aplica aquilo na pizza, tem que saber exatamente. ponderar, porque né, não é um sabor tão suave assim, né? Ele tem o seu peso. A preocupação é justamente essa, porque o alho por si só ele é um produto muito acentuado. A né? questão então, alho, não é a pasta, né? O alho por si só. Exatamente. Né? Então, se você não utiliza da forma correta, você pode estragar o seu produto, assim como estragar a própria marca, né? Exato. Se você não utiliza da forma adequada, danifica mesmo. Exato. E aí a gente está fazendo agora expansão em São Paulo. A gente fez semana passada um treinamento lá no Com Pizza, né? Foi lá no dia com 20, o Zopete, foi no dia 27, se eu não me engano, a gente fez, 27 de abril. Legal. Foi bem legal, foram 18 pizzarias lá que foram convidadas para participar do workshop. E assim a gente está expandindo. E além da Santa Massa, eu trabalho para o Moinho da Tondo, aqui do Rio Grande do Sul, que produz a farinha Orquídea. O pessoal conhece mais pela Orquídea, né? Que é a marca do produto, mas o moinho se chama Tondo. Exato, é Tondo. Na verdade, a família Tondo, né? Que tem É o sobrenome da família. Que legal, não sabia. E eu tô com a Orquídea também há 1 ano e meio, mais ou menos, já, quase 2 anos. A gente iniciou fazendo o estudo de uma farinha que já existia, que se chama Artigianale, e a gente constatou nela algumas deficiências, né? Para a questão da manipulação da pizza napolitana, e a gente se determinou a realmente torná-la uma farinha napolitana, uma farinha própria para pizza napolitana. Eu tive contato com essa farinha lá em Pelotas, lá no Dimitri, e aí ele me mostrou e tava lá uma bandeirinha, né, tipo da Itália, umas cores da Itália, Artigianale. Eu falei, essa farinha é importada? Ele virou de lado assim, indústria brasileira toda. É da Orquídea, É isso aí. E essa a gente realmente reestruturou todo o processo produtivo dela para conseguir atingir as especificações necessárias para tirar uma verdadeira pizza napolitana. Legal. E a gente conseguiu, a gente lançou ela no mercado agora, está tendo uma aceitação maravilhosa. Né? A gente vem falando, eu tive gravando lá em Irati, que também é um moinho nacional. Irati é uma cidade do Paraná, né, no desenvolvimento da farinha também, uma farinha mais para panificação, outra mais para pizza, então nesse trabalho, e preciso em algum momento voltar aqui para a gente gravar lá na Orquídea, lá na Tondo, mas a gente vê esse caminho das farinhas, a Anaconda fazendo um trabalho legal, junto também com maestros, aí o pessoal do mercado no trabalho de desenvolvimento. É muito legal ver esse movimento nacional, né? De ver que o produto nacional traz características muito importantes e eu acho que, acima de tudo, traz o frescor, né? Sabe que uma coisa que me deixa muito feliz e muito lisonjeado, quando eu iniciei no mercado da pizza, para você ter uma ideia, a receita de pizza era a receita que o pizzaiolo tinha. Você não tinha muitas opções, praticamente não tinha opções de você ir buscar conhecimento, você se aprimorar. Né? Assim, nós falamos de fornos, não existia uma fábrica maravilhosa que nem a Forno Santo, era fornos a lenha fabricados no local, que não era feito nenhum tipo de análise de diâmetro interno, de altura, de absolutamente nada. Assim, a mesma coisa a gente está falando de farinha, cara, porque é muito legal tu ver a preocupação dos moinhos em realmente se atualizar, em tá indo atrás, cara, eu preciso me aproximar de uma farinha italiana, porque a farinha italiana ela tem tal e tal e tal referência, por exemplo, né? Com um trigo diferente, exatamente, né, de uma forma fazer todo esse trabalho aqui no Brasil não é fácil. Cara, eu vou te dizer, é um paradigma muito grande que está sendo quebrado e eu acho que tem um futuro brilhante, que hoje eu vejo, por exemplo, uma Artigianale, que eu fiz todos os testes possíveis com outros profissionais da área tão bom, talvez muito melhores do que eu. E, cara, não perde em praticamente nada para uma farinha de característica italiana. É uma farinha que ficou, assim, impecável. Então, eu fico muito feliz que eu vejo que os moinhos eles fizeram esse investimento em realmente aprimorar seus produtos. E eu tenho certeza que eles vão colher isso que me deixa mais feliz. A gente sempre fala da revolução que vem nos últimos anos dos laticínios, né? Dos queijos no Brasil também, queijos fantásticos, que eram difíceis de ser encontrados, porque importar queijo é bem complicado, quando a gente fala de queijos mais frescos, né, é bem complicado, e hoje a gente encontra. A gente, né, foi uma própria quebra de paradigma, foi a primeira empresa da América Latina a ter uma certificação que só existia nos Estados Unidos e em Nápoles, na Itália. Né? E aí você fala, pô, mas peraí, então eu tinha a Europa inteira, eu tinha a Ásia, eu tinha a Oceania, eu tinha 2 empresas nos Estados Unidos que eram irmãs de empresas italianas ali, e a gente aqui na América do Sul,
sem nem italiano na família, né? O Márcio não Sim. tem descendência. Talvez tenha alguma descendência, não sei dizer. Mas, assim, nunca tinha ido para a Itália, nada, e foi em cima de pesquisa e desenvolveu um forno nacional, muito em cima de pesquisa e buscando todo esse conhecimento. Aí você fala, pô, é nacional. E tu sabe, Wagner, que é muito legal essa tua colocação, que me faz uma lembrança. Quando eu conheci a primeira pizza napolitana, que eu no início achei uma porcaria, não gostei. E, cara, depois, obviamente, que minha mentalidade mudou, porque eu comi uma verdadeira pizza napolitana, né? Então, era legal que, cara, as pessoas sonhavam em ter um Ramalho, sonhavam em ter uma Marani, sonhavam em ter um Acunto. Cara, era assim o sonho. Hoje eu vejo as pessoas, o sonho delas é ter um forno santo, cara. É verdade. O sonho das pessoas é ter um forno santo, cara. E um forno fabricado no Brasil. A gente Entendeu? gravou com o Dimitri e tá muito fresco na minha memória porque a gente gravou ontem à noite com ele e eu tô aqui hoje contigo. E ele conta justamente essa história, que ele orçou um forno santo e falou, putz, é meu sonho, mas esquece, não dá. E aí ele foi ter um forno santo depois e ele conta a realização dele. E assim, cara, isso. e tu sabe que a Forno Santo, ela para mim, ela quebrou muitos paradigmas, porque quando eu migrei do forno a lenha pro forno de esteira, foi buscando padronização, buscando produtividade e buscando, acima de tudo, eliminar o forneiro. Tirar uma mão de obra. Tirar uma mão de obra. Por quê? Não por questões de custo só. Óbvio que também colabora. Claro. Mas muito por questões da pessoa não ter a qualificação para trabalhar. Uhum. E tu sabe que depois que eu comecei a operar com a Forno Santo, que eu comecei a trabalhar com o Forno Santo, cara, eu acho muito mais fácil eu trabalhar com Forno Santo hoje do que trabalhar com esteira. É mesmo? Ronei. Sim, claro. Eu acho muito mais fácil porque... Não estamos dizendo que é isso ou que não é isso. Por que eu acho mais fácil? Entender. Porque tu trabalha com prazer. E quando tu trabalha com prazer, as coisas ficam mais fáceis. Entendi. E tu assar uma pizza no Santo sem tu se preocupar que, cara, vai criar aquela crosta, vai queimar embaixo, ou eu tenho que exagerar na lenha porque baixou minha temperatura. Cara, eu preciso acender meu fogo 2 horas antes. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Eu trabalhei com Forno Santo bastante tempo e vou te dizer, cara. Vai bem. Vai bem demais. Que legal. É bom, é muito bom ouvir isso, porque é mostrar que a gente está no caminho certo. Nossa, né? Que a cara, gente tá... E quando eu tive a oportunidade de conhecer por dentro mesmo, que foi no curso que eu fiz com o André em São Paulo, que tu começa a entender as questões técnicas do forno. Você fez o curso da VPN lá e André. o Márcio foi lá para falar do forno. O Márcio foi lá Nem pra falar todos do ele forno. participava, mas quando dava ele ia. Assim, eu tive sorte que ele teve lá. Que legal. E, cara, tu começa a entender o conceito da montagem de um forno. Cada peça começa a se encaixar no teu quebra-cabeças, sabe? Então é sensacional. Porque não o legal, quando eu gosto, e eu aprendi, eu cheguei a fazer uma vez, a vez do Márcio lá, quando ele não pôde ir, mas é muito legal porque... E é legal quando o Márcio vai, porque ele não vai te falar assim, olha, aqui esse lastro é biscoito, tá? Essa altura aqui foi bem pensada por causa disso. Ele vai te explicar o ângulo, o movimento do calor lá dentro, o que acontece com a sua massa quando ela entra, quando você gira, quando ela sai. Ele vai te explicar tudo o que está acontecendo dentro do forno. E isso para o profissional que está trabalhando é uma mudança de chave, porque ele não é só joga lá, espera assar e tira, ou joga, vê a hora de fornear. Exatamente. Você começa a entender o que está acontecendo com aquela massa que você deixou lá 24 horas, você deixou 48 horas, ou que você fez há 12 horas, você está lá fazendo e está colocando lá dentro. Você entende o que está se transformando. Né? E tu sabe que enquanto tu está assando uma pizza, ela realmente te vem um filme porque tu busca toda a origem. Tu começou a bater tua massa, ela ficou tanto tempo descansando para atingir um ponto de maturação tal. Do que adianta você obedecer todos esses processos? Tu vai largar uma massa numa temperatura indevida dentro do forno, vai acontecer isso, aquilo na tua massa, vai deixar ela batumada, não vai ter salto de forno. E quando tu assa com o Forno Santo, tu consegue observar cada uma das etapas que acontecem no processo de cocção da pizza. O André falou isso no episódio que a gente fez com ele, o André Guidon. Ele falou, cara, você pode fazer 1 milhão de coisas. Se a cocção não for bem feita... Exatamente. E a cocção bem feita, ela consegue ajudar uma massa que talvez no preparo dê uma derrapada, mas uma massa bem feita, ela não
não salva uma cocção mal feita, não né? salva, não salva. Tu sabe que falando de facilidade, Wagner, hoje se nós formos falar de rodízio, que nem a minha casa aqui trabalha com rodízio. Essa operação aqui é uma casa, o pessoal tá vendo, tá tendo uma ideia do tamanho, ainda tem mais para trás das câmeras aqui. Quantos lugares? São 200 lugares aqui. 200 lugares com fila de espera quase todo dia, que eu já fiquei sabendo aí. A média que a gente atende mês aqui é 6 mil pessoas mês, a média. 6 mil mês, a gente tá falando de 26 dias de trabalho. 500 pizzas por dia quase. É né? bastante. Aqui no rodízio, cara, a gente calcula geralmente 1,3, 1,4 por pessoa. Né? Então, e no delivery, nossa quantidade média de pizzas é 4.000, 4.500 pizzas mês. Né? Isso você trabalha terça a domingo. Terça a domingo, Isso. só segunda que você não abre. Das 6 a das meia-noite. 18h30 às 22h30. Às 20? Pô, você fecha mais 22h30. cedo ainda. Fecha Do que é característica do local, né? Uma É. cidade turística e tal. É que como a gente trabalha com rodízio, nosso mise en place ele é muito complexo. Então eu tenho que exigir que os profissionais venham muito cedo. Quantas opções de cobertura tem? Quantos Aqui tipos de tem. Ontem nós lançamos mais 8, tá com 86 sabores de pizzas aqui. 86. 86. Tanto aqui como no delivery. A gente falando da pizzaria napolitana, a gente tem. A 8 gente tem sabores. bastante, a gente já tá com 12. Normal. É que são conceitos, né? O que Claro, eu falava outra de pegada. facilidade, por exemplo, para uma operação como essa, cara, com um forno santo é praticamente impossível trabalhar. Sim. Eu tenho que sim. ter 3 fornos santos, talvez para o rodízio e um para o delivery, para que eu consiga dar vazão. Você precisa de 3 forneiros. Exatamente. Não Agora, é o propósito. quando a gente fala de facilidade, pô, se eu tenho um à la carte, se eu tenho uma pizza napolitana, cara, é incrível. Eu diria que é um desperdício você não trabalhar com um forno santo, por exemplo, um forno de qualidade, para tu ofertar um produto diferenciado. Então, Porque você tem essa questão do fornesteiro, que a produtividade é imbatível. Não, é imbatível, realmente, não existe. a né? facilidade, eu digo, digamos assim, da constância do produto é algo que é impossível tu não trabalhar dessa forma, numa Exato. quantidade dessa, né? Mas você tem. Cara, você tem um mega conhecimento e é importante as pessoas entenderem isso e poder contar com isso, porque ao mesmo tempo que você tem uma produtividade tremenda, você tem pizzas diferentes sendo assadas na mesma temperatura durante o mesmo tempo. Exatamente. Então eu tenho uma mussarela e eu tenho uma moda da casa, alguma coisa assim, que elas passam o mesmo período, a mesma temperatura, e quando você trabalha com um forno do estilo do nosso, cada uma você vai trabalhar numa ponto. temperatura, num Isso aí. tempo, uma mais rápido, mais devagar. Então são escolhas e mais uma vez, o pessoal que assiste já deve estar com o saco cheio, a gente fala, a melhor pizza é aquela que você vende, o cliente isso aí. gosta, ele volta e compra de novo e não interessa. A pizza tem que ser comercial, não adianta. Exato, adianta você fazer a melhor pizza do Sim. mundo só para você? Quem que paga as contas no final do mês? Muitas pessoas imaginam que o sucesso do estabelecimento ele está só na pizza, mas é um conjunto que inicia lá no atendimento, quando a pessoa quer fazer uma reserva, a forma como ela foi abordada, a recepção dentro da pizzaria, como que ela foi abordada durante a recepção, o atendimento dos garçons e a pizza. E finalizando com a sobremesa, ou com um drink, ou com... Não, é o que eu ia dizer, você tem uma adega lindíssima lá no fundo. É um conjunto. Aliás, entendeu? não tem como não ter adega em Bento Não Rosa, tem não como. tem por hoje. Não né? tem como, não se escapa de 1000 rótulos, 1000 garrafas de vinho estocada, É. porque é toda semana. Toda giro, semana. O giro, pessoal giro. vem pra cá, né? Vem buscando e por querem isso. beber vinho, e vinho daqui. E vinho regional, Isso né? aí. E que eu sou totalmente a favor, né? Sim. A gente tem as melhores vinícolas, talvez, do Brasil estão aqui, a gente tem que valorizá-las, né? Mas não contente com essa operação de 200 lugares, né? 200 cadeiras, vamos colocar assim, você tem uma cozinha separada para atender o delivery, o Isso. teleentrega, né? É, como a se diz teleentrega, aqui no como se sul, diz no teleentrega. Eu demorei para aprender. Eu já atendi o cliente. Eu tô abrindo um tele e eu lá em São Paulo, Vai assim, saber o que é um tele. mês de mercado não entendendo nada. Mas vai abrir um tele. O cara vai vender o que no telemarketing? Eu não cara? entendi nada. Aí você vai, tal, e como é que funciona? Aí o cara, não, a gente entrega nas casas, já delivery. Entendi. Aí você vai aprendendo. Mas você tem uma cozinha separada Isso. do delivery.
E você também fornece para outros lugares as massas congeladas, é isso? Massa Cara, pré-assada? Como que a gente tem a opção só a massa também, e tem a pizza congelada, que a gente pré-assa a massa, monta ela toda porcionada, seguindo os padrões, congela e entrega. Mas é uma produção baixa, a gente está falando aí de 500 por semana no máximo, Tá. que são só clubes de paddle, que são nossos relacionamentos, tem um hotel que nos compra, um hotel bem famoso aqui, que tem uma boutique que nos compra também. Legal. Mas Não é uma tem produção... uma saída tão grande, não tem... justifica o cara ter todo, ficar batendo massa, não. fazendo A um gente monte aproveita de coisa. a ociosidade de equipe, em momentos fazer. mais ociosos da equipe, para montar essas pizzas, sobras de massa no final de noite, para não precisar levar a refrigeração já pré-assa, já deixa pronta para o disco. Né? E é muito inteligente da sua parte, desculpa te cortar, mas muito inteligente da sua parte pensando em business, né? Porque é mais uma frente de negócio, né? Eu vou abrir uma pizzaria, eu vou vender pizza. Mas aí eu posso colocar drink, mas aí aqui em Bento Gonçalves eu preciso colocar vinho, mais uma frente. Eu vou ter sobremesa, eu tenho uma área kids para trazer mais família, eu tenho uma cozinha separada só para delivery, que é quase uma segunda empresa. Né? E aí é mais uma frente de você conseguir trazer renda, gerar negócio e utilizando a estrutura que você já tem. Às vezes é uma questão de criatividade, né? A questão das congeladas, das massas e congeladas foi justamente isso, porque a gente pega dias de semana, tipo terça, quarta, que é muito mais baixa do que um final de semana, né? A gente está falando aí de 50% da produção no final de semana. E a equipe é basicamente a mesma. Então, eu preciso ocupar essa equipe. Então, uma noite elas fazem só limpeza, só organização, só limpeza de fornos e tal. E na outra, eles vão fazer produção. Enquanto um tá tocando delivery, dois estão tocando delivery, os outros dois estão lá fazendo produção de pizza congelada e estocando. Então, a gente aproveita realmente a ociosidade da equipe e as sobras de insumos para a gente estar agregando mais um valorzinho no rendimento mensal aí. Sem né? dúvida, sem O dúvida. leitinho das crianças, né? Ajuda, né? É importante. Não, e ajuda a pagar pela operação. Sim, porque como com você certeza. disse, você está numa cidade turística que você, durante a semana, é 50% da produção do final de semana. E é complicado você ter uma equipe elástica. Você contrata o cara, mas você só vende sexta, sábado e domingo e o resto você não vem, o cara vai arrumar outro trabalho. É justamente isso que a gente pensa, é realmente buscando frentes para... Assim como a gente tem a nossa equipe comercial, que tu conheceu a menina lá embaixo, a Tainá, a gente contratou ela só para a equipe comercial, justamente que é para otimizar o tempo, otimizar os rendimentos da pizzaria, para que a pizzaria consiga manter um padrão, independente se é janeiro ou se é dezembro, a gente vai ter não vai ter sazonalidade de faturamentos. Então a gente justamente quer manter uma constância para isso aí. Daí essa operação aqui, que a gente falou, a gente tem aqui salão, né, que é aqui onde a gente está, tem o delivery lá embaixo, no delivery nós temos hoje 8 motoboys, que são nossos, né, que trabalham só com a gente, então a nossa tele é muito... Nossa tele, viu? Nosso delivery normal, muito conhecido. Normal. Muito conhecido O pessoal pela... já entendeu, já tá todo mundo fluente no gauchês aqui, gauchês, já tá tranquilo. Como é que é a linguagem campeira, né? Linguagem campeira, gaudéria. E a nossa tele, nosso delivery, nossa tele entrega, ela já é muito conhecida justamente pela agilidade, né? Que a gente consegue ter a gente divide em rotas, a gente dividiu toda a cidade em rotas, então cada motoboy sai no máximo com 2 entregas, né? Então ele vai rápido e volta, a pizza chega quentinha, mesmo estando aqui num frio de, às vezes, 2, 3 graus, a gente consegue entregar a pizza quentinha. Você mexeu alguma coisa em mochila, em embalagem para ajudar? Não, é a velocidade mesmo. A gente trabalhou algumas vezes com caixas térmicas, mas não muda nada. Não. Hoje a gente consegue chegar na frente do cliente, abrir a tampa e sair. É muito mais a velocidade. Né? É a velocidade, é o tempo que ela saiu do forno, o tempo que ela precisa para chegar até a casa do cliente. Então ela vai abafar dentro da caixa e quando chegou o calor está ali, já comeu e legal. Vida que segue. Eu vi ali na frente, na rua, as vagas, né, de motoboy ali, tipo, infinidade de vagas que você costuma ver em São Paulo. A gente chegou na pandemia, cara. Na pandemia a gente chegou a 15 motoboys. 15 motoboys, só para o pessoal entender. O tamanho de Bento Gonçalves. 123 mil habitantes. 123 mil, temporada? Cara, deve chegar aí uns 140, 150, por aí.
150 mil, 15 que motoboys. temporada também vem muita gente para cá, mas muita gente sai também, né? Então acaba... Ah, entendi. Quem mora aqui não gosta da temporada porque enche na verdade, de turista. enche de turista. E é aquela temporada da vindima, que é cheiro de uva por toda a cidade. Então, quem é daqui muitas vezes já está saturado. Isso aí acaba às vezes saindo também, né? Entendi. Então você tem uma flutuação. Mas é legal essas estratégias, esses números, essa referência que você dá, porque muitas vezes o cara tem uma operação no litoral, tem uma operação em uma cidade mais turística como é aqui e fica, né? Putz, eu vou crescer, mas e depois fora de temporada e como eu vou fazer? Tem que pensar um pouquinho... na verdade, eu tento trabalhar usar sempre... o clichê fora da caixa, né? Eu tento usar sempre uma média, né? Cara, meu faturamento é X, em tal mês ele sobe para X mais 1, cara, mas eu vou trabalhar sempre na média, porque X mais 1 vai compensar o X menos 1 que deu lá atrás. Que vai vir ali na frente. Então a gente sempre tenta trabalhar numa média e fazer com que sempre atinja o X. Você não vai mais sair, como é que você falou no começo, trocando de carro, trocando de apartamento, não, depois chega os boletos. Chega que uma hora a duplicata vem e aí o bicho pega, cara. Vem com força. Aí né? o bicho pega e aí dói, cara. Porque aí você teve que comprar mais, Nossa, você teve que ter mais investimento. Vou te dizer, velho, são momentos que a gente passa aí que é doloroso. Mas é a escola, né? Traz a... Hoje em dia tem muito... tá muito mais fácil o conhecimento de quando você começou. O cara fala às vezes, mas eu vou pagar um consultor, vou trazer um cara aqui, meu produto já é bom, eu já sei fazer a pizza, meus amigos adoram, vai dar certo e tal. Mas não é só a pizza, né? Como você bem disse, é desde quem que vai receber, quem que vai atender, quem que vai gerir as compras, quem que vai negociar com o fornecedor. Dificilmente o cara abre uma pizzaria porque ele gosta de fazer reunião no contador. Eu estava esperando ele chegar do contador. Cara, um monte de pasta na mão, uma cara de felicidade contagiante. Tu vai no contador, nunca tem notícia boa, né, cara? Nunca tem notícia boa. Isso é comum na fábrica também. O contador ligou e falou, ai meu Deus. E tu sabe que eu costumo falar muito que as pessoas, as pessoas no modo geral, inclusive eu quando iniciei, cara, é muito fácil tu ter um negócio, é muito fácil tu abrir uma pizzaria. Cara, eu sei fazer pizza. A minha pizza não tem igual, é a melhor que tem. Cara, a primeira pergunta que eu faço, ela é melhor que tem para quem? Para ti ou para o teu cliente? Tu sabe o gosto do teu cliente? Tu fez uma pesquisa de mercado para entender a tua concorrência, entender o porquê que a tua concorrência não está fazendo uma pizza como você, se é só porque ela não sabe ou se é porque realmente ela tentou e não deu certo. Então, tem muito aventureiro, cara, que várias vezes eu nego trabalhos porque tem muitas pessoas que chegam para mim, porra, Ney, eu tô aí com 300 mil reais, eu quero montar uma pizzaria, quero que tu ensine fulano a tocar para mim. Cara, como é que vai dar certo o negócio assim, se não tem o dono junto? Cara, não rola, é algo que a gente sabe que tem prazo de validade. Sim. E a mesma coisa que eu digo, vamos avaliar aqui a Sapori aqui. Cara, 30% do sucesso da Sapori é a pizza. 30%. É pesquisa que eu fiz e comprovada. 30% dos meus clientes voltam aqui só pela pizza. Os demais voltam pelo atendimento, pela cordialidade, pela recepção, pelo atendimento, pelo ambiente. Um ambiente maravilhoso. Entendeu? Localização. 30% tudo. Vem somente pela pizza. E no delivery, cara, tu vai cair de cara quando tu realmente vê como se divide o sucesso de um delivery. É mesmo. É agilidade, 30% motoboy. 30% é o jeito que o motoboy chega na tua casa e te entrega a pizza. 30% é a embalagem, é como a pizza chegou na casa do cliente. A hora que ele abriu a caixa, o que ele viu, né? 40% é a pizza. Olha. Mesmo que seja algo que vai para dentro da casa da pessoa, que não depende de um atendimento. Sim, mas assim, como você falou, alguém teve que dar isso na mão dela. Exatamente. Muitas vezes, não sei se vocês usam um aplicativo ou não, mas vai a maquininha para o cara pagar ou pegar o dinheiro. A gente aqui tem iFood, tem aplicativo, tem tudo, mas a gente, acima de tudo, a gente adotou desde o início desse delivery separado que a gente tem, a tratar, em primeiro lugar, o motoboy, ele não é um simples prestador de serviço. O motoboy, ele é um colaborador da pizzaria, ele tem os mesmos direitos que os funcionários da pizzaria têm, ele tem os mesmos benefícios que o funcionário da pizzaria tem,
ele janta assim como todos os funcionários no início e no final da noite, ele tem um ambiente limpo e quentinho para ele ficar, limpo, higienizado, cadeira para sentar, para guardar as rotas. Não, eu vou te falar que muitos lugares não tem nem um banheiro para o cara usar. Não né? tem. Então, as pessoas, eu costumo falar assim, ó, não é brincadeira, muitos tratam o motoboy como bicho, cara. Eu conheço vários lugares que o motoboy é tratado como bicho, cara. E o cara não se toca que, como você falou, 30% do sucesso do delivery dele tá na mão daquele cara. É muito simples tu avaliar, cara. A vitrine da tua pizzaria é o motoboy. É ele que vai chegar com a carinha dele lá na casa do cliente. É verdade. O que ele fazer com a pizza, da pizzaria até o caminho, até a casa da pessoa, tu não vai descobrir nunca. Então, se você não ter essa pessoa do seu lado, se você não dá ela... vira um calzone, né, cara? Chega um pastel. Focaccia vira um calzone, né? Exato. Então, se você não ter um bom relacionamento com a sua equipe de motoboys, se tu não fazer com que essa pessoa tenha admiração por você e pelo seu negócio, cara, você nunca vai conseguir atingir esses 30%. Então, desde que a gente adotou essa política que foi lá no início, cara, eles são tratados como um colaborador normal, um colaborador com os mesmos direitos na minha pizzaria, recebem 13º, recebem os direitos. Cara, mesmo que muitas vezes não tenham um vínculo empregatício, que venham menos dias da semana, eles recebem da mesma forma o 13º como incentivo para eles, eles têm todos os benefícios possíveis, eles fazem parte da empresa. Que legal, cara. Raríssimo isso, raríssimo. E que legal. Embalagens também, a gente não abre mão de ser uma embalagem de qualidade, é uma embalagem cara, não é uma embalagem barata, mas é uma embalagem que me garante um padrão, né? E o produto, então, nem se fala, né? A gente tem um rigor muito grande. Não dá para jogar essa porcentagem tão baixa no produto e falar, mas o produto será que é bom? Pô, nós estamos falando do cara que é master instrutor, aprendeu lá na Itália, fez um monte de curso. E assim, 86 sabores, 4 opções de tamanho, quer dizer, se esforçar com o produto para agradar o cliente, vocês estão fazendo. A gente tem um cuidado muito grande, se você for conhecer... O esforço está acontecendo. Se você for conhecer todos os processos, eles são todos eles bem determinados. A questão da batida de massa é controle de temperatura, é termômetro para ver temperatura ambiente, para que a gente realmente consiga ter um padrão produto. Você vem comer hoje a minha pizza aqui, ela é assim, você vem amanhã, ela é igual. Você vem daqui a 2 meses, ela vai ser a mesma pizza. Então, a gente o máximo que vai ter são 8 sabores novos aí para experimentar, mas a essência, né? Se você pedir o mesmo que você pediu daquela vez, é a mesma pizza. Exatamente. A gente não abre mão da qualidade do produto. A gente não abre mão. Não abre mão de uma carne selecionada, porque aqui é muito comum pizzas de carne, né? Sim. Não abre mão. Para você ter uma ideia, o queijo que eu trabalho aqui, que é o Laticínio São Luís, eu trabalho há 11 anos com o mesmo queijo. É daqui da região? É de Marau. A gente está falando da o quê? Dá uns 120, 130 quilômetros daqui. Próximo. 11 anos que eu trabalho com o mesmo queijo. 11 anos que eu compro 15, 18, 20 mil reais por semana do mesmo queijo. Então, que é a base, né? Então, a gente não abre mão. A questão dos molhos que a gente prepara é tudo com tabela de receitas, tudo bem dentro do script para manter realmente um padrão de qualidade. E deixa eu concluir, claro, e além de tudo isso, eu tenho ainda participação numa rede de franquias em Rondônia. Logo ali, né? É bem pertinho. Logo ali, do Rio Grande do Sul, Rondônia. Bem pertinho. Começou com uma consultoria bem sucedida, que a gente fez amizade, fui convidado. Hoje a gente está com 31 lojas vendidas. 31 lojas, todas em Rondônia? Rondônia e Mato Grosso. Já. Previsão, dezembro, 100 lojas. A gente iniciou um plano de aceleração agora, é chegar em dezembro com 100 lojas. Que legal. E o melhor, eu não preciso ir, cara. Eu não preciso ir para lá. Eu faço tudo de forma remota. Nós montamos Tá vendo como é difícil falar com esse cara? A gente deu sorte aqui, cara. Nós montamos um centro de treinamentos lá, que a gente tem um prédio com um andar inteiro é nosso. Então lá tem o centro de treinamento prático, que eu preparei 2 pessoas de lá, que dão o treinamento prático e eu faço toda a parte teórica de forma remota. E a questão da SAF, que é o atendimento dos franqueados, é todo feito pela equipe que eu treinei lá. E os meus 2 sócios que são de lá fazem o monitoramento. Fazem a gerência e vão mantendo o nível de tudo isso. Isso aí. Você contando todas essas porcentagens de sucesso, de o que é importante em cada área, reforça o que a gente acaba sempre fazendo mais ou menos essa pergunta, querendo entender os fatores de sucesso, as dificuldades.
e dá volta, dá volta, dá volta e cai no mesmo ponto, que são as pessoas. Que é gente. No final é gente levando... eu trabalhei numa empresa e eu todo felizão fui contar para o meu diretor que eu consegui o contato e falei com o comprador de uma grande rede. Era outro negócio, nada a ver com isso. E eu consegui o contato, fiquei 40 minutos no telefone com o cara. Ele falou, que legal! Quanto desse tempo você falou sobre a empresa, sobre o negócio? Aí eu, dos 40, acho que uns 35. Ele falou, pô, legal, mas a próxima vez faz o contrário. Você fala 35 minutos sobre a vida do cara, entende ele, gosta dele, conta a sua história, deixa ele contar dele, e você fala 5 minutos do produto. Porque você gera relacionamento. E ele falava, gerar relacionamento gera confiança. Você só compra de uma pessoa, nós estamos falando de B2B, um negócio muito mais racional do que emocional. E ele falava, você só compra de uma pessoa se você gostar dessa pessoa e confiar nessa pessoa. Eu posso falar assim, putz, o Ronei faz uma pizza fantástica, mas cara, marquei com ele, ele não veio, ele não confio nele e tal. Tá, mas o meu atraso não gerou uma desconfiança, Não, né? não tem nada a ver isso. Você não atrasou, eu que cheguei adiantado. Mas eu tô dizendo, e ao mesmo tempo contrário. Só, nossa, o Ronei faz uma pizza fantástica, o cara é... Mas eu não vou com a cara dele. Ah, não gosto do jeito... Não vai dar um negócio. Desculpa. Imagina. E aí, quando você tem esses dois fatores, e não é ou, né? Ou um ou outro, é e. Você precisa ter os dois fatores e aí sim você consegue gerar o negócio. No final, são pessoas, né? A gente estava falando de pedidos milionários entre empresas, produtos importados, fabricados em China, em Índia, não sei o quê. E quando você vai para pizza aqui, que você vai comer no seu bairro, aonde você... É o mesmo princípio, né? Exatamente. É o Sabe mesmo que princípio. é bem interessante esse assunto que eu parei de buscar especialização em pizza há basicamente 2 anos, que eu não faço mais nenhum treinamento. O último foi justamente da VPN, né? E eu tenho focado nos últimos 5, 6 anos a buscar cada vez mais treinamento, cada vez mais know-how em gestão de pessoas. É entender o próximo. É justamente eu conseguir focar nas virtudes das pessoas e não nos defeitos das pessoas. E isso me trouxe um resultado muito grande. Primeiro, giro de equipe, praticamente zerou o giro de equipe, a rotatividade que tinha no meu negócio. É que antes eu tinha uma gestão, era um gerente que fazia a gestão aqui para mim. Como eu viajava muito e acabava, cara, eu ficava muito ausente, né? Então, dava rotatividade, dava reclamatória trabalhista, porque eles não tinham aquele contato com o proprietário, né? E desde que eu reassumi essa questão e eu busquei cada vez mais, cara, vou me colocar no lugar do cara, vou entender o que está se passando pro cara. O cara é um bom profissional, tem todas as credenciais que eu preciso. Por que ele não está rendendo o que eu preciso? E aí tu começa a entrar em paradigmas que existem na vida das pessoas, que a partir do momento que elas veem que tu tá realmente interessado nela e não só na mão de obra dela, cara, muda totalmente o jogo. Muda totalmente o jogo. É aquele cara que ele... Bom, eu falo com todo orgulho que eu tenho profissionais aqui, se eles tivessem que trabalhar 36 horas seguidas, eles trabalhariam por mim. Eles trabalhariam por mim. Sim, porque é uma amizade que a gente se cria, um relacionamento assim, ó, cara, que dá um diferencial tremendo. E porque eles sabem que se eles precisassem de você num nível também desse, eles poderiam contar que você estaria ali. É recíproco, né, cara? É lógico, esse é o ponto, tem que ser recíproco. Não dá para você exigir aquilo que você não dá. Agora a gente iniciou um plano de carreira na empresa, que agora, no mês que passou, iniciaram os primeiros 5 a fazer graduação, que a empresa está pagando 100% da graduação para eles. Putz, que legal. 3 deles na área de gastronomia, um na área de relações comerciais e outro na área de recursos humanos. E aí você costuma ver isso em empresa grande, empresa com centenas de funcionários, que eles ajudam com uma parte da bolsa e tal. Nós estamos falando de uma pizzaria que tem sim bastante funcionários, que tem sim um giro grande, que tá do meio para cima da maioria das pizzarias, né, de quantidade de funcionários, de produtividade, mas ainda assim é uma pizzaria no interior do Rio Grande do Sul. E olha o que você está fazendo na gestão de pessoas. Cara, parabéns. A gente desde que a gente mudou essa questão do foco, a preocupação, e tu realmente começou cara, eu preciso entender que, é um ser humano.
não está tendo o desempenho que eu espero dele. O que está acontecendo? Será que é uma insatisfação no trabalho? Será que é um problema pessoal? Então, na casa dele, o que tá pegando? Exatamente. Então, quando a gente começa a realmente se mostrar interessado, cara, o rendimento é outro, né? Estoura. E isso trouxe para nós, cara, uma tranquilidade muito grande. Se eu tenho que me ausentar uma semana, eu posso ir tranquilo, porque eu sei que eu estou fazendo a gestão pelo WhatsApp com os meninos aí, e tá todo mundo alinhadinho, porque sabe que eu vou voltar na sequência, sabe que a minha mulher tá aqui, entendeu? Cara, é outra coisa. É outra coisa. Você, como você disse, né, você dá consultoria, você já deu muita consultoria, hoje menos, mas já deu muita consultoria. Tanto eu gostei do termo que você usou o termo correto, óbvio, né? Corretiva, para quem já tem, e a de implementação, que é quando eu acertei nos termos. Isso aí. Tô aprendendo. O cara vai ficar bom. Tá vendo? Eu vou ficar bom, eu tenho futuro. Quando você pega esses dois mundos, né? O cara já tem 1, 2, 3 lojas e precisa daquele pulo do gato, né? Precisa achar a chavinha que ele vai virar para crescer. E aquele cara que está começando, que está vindo e está meio desnorteado ainda. É mais fácil pegar esse cara que está começando porque ele não está com os vícios? Ou é mais fácil pegar aquele que já bateu a cabeça várias vezes e virar a chavinha? Cara, é uma pergunta bem complexa, mas é muito interessante. Tem os prós e contras de ambos os modelos, né? Vamos falar primeiro daquele que está chegando sem nenhuma experiência. Primeiro, os prós, ele está com a cabeça limpa. Tá? E ainda mais se ele aceita a tua sugestão de não contratar profissional formado, de contratar profissionais zero conhecimento. Que em 4, 5 dias a gente prepara o profissional do jeito que a gente precisa. Se ele topa e ele confia no trabalho do consultor, cara, é meio caminho andado. Mas, caramba, sua consultoria vai nesse nível, de buscar o cara sem... Agora eu finalizei faz umas 3 semanas em Balneário Camboriú, uma consultoria de um delivery. A gente treinou 5 profissionais. Eu iniciei segunda, terça e quarta, e na quinta inauguramos. E a equipe está rodando perfeita. Que legal. E abrindo na mão, sem rolo, sem cilindro, sem nada. Todos os processos artesanais. Que legal. Eu crio dinâmicas durante a consultoria para que todos eles peguem todos os processos e eu faço avaliação durante a dinâmica para ver quem tem afinidade em qual setor. Para poder... Para designar, mas todos vão saber pegar fazer. o melhor de cada um. Isso aí. Então, os prós e os contras de quem está iniciando são esses. Os contras de quem está iniciando é que muitas vezes eles imaginam que vão montar um negócio. Eu tenho 50 mil reais guardado, eu quero iniciar um negócio. Cara, mas a formatação do teu negócio vai dar 100 mil reais. Ah, mas o resto eu parcelo. Cara, é o primeiro erro. É o primeiro erro. Ou você tem um embasamento, que você consegue iniciar um negócio sadio, todo ele montado, pago, mais 50 mil de capital de giro. Maravilha, vamos dar o start. Agora, porque a chance de se perder no meio do caminho é grande. E aí, muitas vezes, o culpado vai acabar sendo quem? Consultor que não ensinou da forma correta. É igual a pizza. Se é boa é o pizzaiolo, se é ruim é o forno. Se é ruim é o forno, ou se é ruim é o dono que não comprou os insumos certos. Né? Não, mas com a gente sempre chega a ideia de que é o forno. Isso é normal. Cara. Desculpa, como é que é? Desculpa de cego é muleta, né? E os prós e contras de quem já tem negócio. Os contras é os vícios, obviamente, né? Que acaba tendo muitos vícios e tu precisa ter uma habilidade muito grande de convencê-lo de que ele está fazendo certo, mas ele pode fazer ainda melhor se ele fizer algum ajuste, fizer alguma coisa. Né? Eu costumo dizer que as consultorias de correção elas são muito mais demoradas, porque o tempo de tu ensinar uma pessoa do zero é de 4 dias, para tu ensinar uma pessoa que acha que já sabe é muito maior, porque eu preciso ensinar ele de que ele não sabe. Você precisa desensinar para depois ensinar. Exatamente. Não sabe nesse método, jamais desmerecendo o conhecimento de ninguém, né? Óbvio. Então, eu tenho tido bastante procura para consultorias de correção mesmo, né? Que não é que esteja errado, mas é que eles querem dar um plus no seu produto, é isso aí. E também tem muita procura de consultorias de implantação, isso é normal, né? Cada mês vem 7, 8 pessoas chamando para... Cara, quero montar um negócio. E aí eu esbarro na questão da agenda, né? Eu estou dando uma consultoria agora em Canoas, que é aqui no Rio Grande do Sul, que é de... não diria correção, é uma implementação.
Eles hoje trabalham com massa pré-assada, que eles compram a massa de um terceiro e fazem no rodízio deles e no delivery deles com a massa pré-assada. E agora a gente vai entrar com a massa fresca, né? Eu vou ensinar toda a equipe a fazer o treinamento e a gente vai trocar 30 sabores do cardápio dele por sabores novos da minha sugestão. Então é 5 dias de trabalho também que eu vou ter em Canoas, aqui pertinho, mas é um pessoal maravilhoso, né? Um pessoal assim que tem uma cabeça diferenciada. Tem que ter esse filtro, né? Porque a chance de dar um efeito rebote em você, na sua imagem, é muito grande. E tu sabe que um dos fatores principais que aumenta o critério para mim é a questão da dependência que uma consultoria gera do profissional. Por mais que você delimite, cara, a consultoria se encerrou no dia 31, tu tem até o dia 15 ainda de contato direto para a gente esclarecer as últimas dúvidas. Cara, às vezes passa 2, 3 meses, tá ainda, não desmamou, sabe? Não soltou. Então, eu não nego ajuda a ninguém, até porque eu criei muitos amigos nesse meio, né? Então, toda hora tem profissionais que eu já dei consultoria há 3 anos atrás e a gente segue ainda trocando ideia, mas ele me ajuda muito, eu ajudo muito ele, então virou uma amizade, né? Uma troca de... Mas tem muitas pessoas que elas atribuem muitas vezes o erro de um processo mal feito pela equipe a deficiência de ensino do consultor. Isso foi mal treinado, exatamente. Então, não explicou bem. Né? Graças a Deus eu nunca tive esse tipo de problema. A gente sempre fez um trabalho muito sério. Todas as consultorias, que já foram mais de 30 que eu já dei aí, basicamente 4 anos aí que eu dou consultoria. E graças a Deus todas elas foram muito bem sucedidas. Mas eu vejo vários colegas tendo esse tipo de problema e, cara, é chato. É um problema bem chato que se passa. E para quem está rodando muito bem, obrigado, o processo está rodando legal, o produto está rodando legal, talvez se o resultado não está vindo da forma que espera, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Cara, eu vou te dizer que de tantas coisas que eu já aprendi nesse meio, e até na questão da formação, na minha formação como empresário, que eu tenho graduação em economia, né? E teria todas as ferramentas para ser um gestor nato. Mas quando você não tem humildade, que é a primeira palavra, humildade, de você reconhecer que você deixa a desejar em algum setor, que você não tem todo o conhecimento que você acha que tem, cara, o negócio não vai para frente. O negócio não vai para frente. Sempre vai ter alguma coisa que vai te puxar para trás. E eu constatei que eu tinha deficiência na questão de gestão de pessoas e eu realmente me dediquei a buscar esse conhecimento, a buscar ajuda para mim tentar fechar o ciclo de ser um bom pizzaiolo, conseguir treinar muito bem as equipes. Ser um bom instrutor. Ser um bom instrutor, ter uma boa gestão de marketing, de formatação de marca, de implantação de processos, de formação de cardápio, todo o atendimento, toda essa parte, digamos, de atendimento, sem a gestão correta das pessoas, eu não conseguiria chegar onde é que eu queria. Exato. E foi realmente a virada de chave. Até que a gente estava falando com o Marcos Live, e a gente brincou, Marcos, você tem 10 negócios diferentes, em 10 lugares diferentes, e nem sempre um é próximo do outro, como é que faz? Como é que você cuida? Ele falou, não, eu não cuido de 10 negócios, eu cuido de pessoas. Eu tenho equipes, que cuidam e eu cuido dessas equipes. Então, até a forma de você conseguir expandir um negócio é isso. E muitas vezes, quem está vendo a gente tem um negócio pequenininho. E é ele que está ali com a mão na massa. Eu falo, como que eu vou gerir pessoas? Só tenho mais um funcionário, só tenho mais 2. Às vezes é isso. Às vezes você precisa de mais gente. Às vezes você precisa de alguém só para atender, de alguém só para realmente receber o seu cliente, né? Às vezes é uma hostess, é um maître ali que vai receber, que vai encaminhar, que faz total diferença no negócio. Cara, eu costumo dizer que muitas vezes o caro vira barato. É o discurso contrário. Que, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Cara, terça-feira da casa cheia aqui, não teria necessidade de eu ter uma recepcionista. O próprio garçom conseguiria levar para a mesa. Cara, é R$90. Eu pago uma recepcionista para dar uma boa noite diferente. Muitas vezes chamar o cliente pelo nome, porque ela está acostumada de receber ele, levar ele até a mesa, no final desejar uma boa semana.
Isso faz muita diferença. E é para a pessoa ver que fala assim, se eu vim aqui, essa pessoa está aqui só para me receber. Exatamente. Eu não vou pedir o refrigerante para ela, eu não vou fazer... É só para receber. É só para receber. Só para receber. Eles querem me receber, né? E uma dica muito interessante... Quem não gosta de ser mimado, né? Exatamente. Que eu dou para que nem esse pessoal que você estava falando que tem só ele mais um funcionário. Cara, avalie bem quanto que custa a sua hora de trabalho. Avalie bem. Eu fiz essa pergunta para mim e hoje à tarde eu repeti essa pergunta para minha esposa antes de sair de casa, porque ela estava, porque eu não estou conseguindo limpar a casa, isso e aquilo. Eu disse, amor, quanto que custa a tua hora de trabalho? Porque eu não sei. Tu pode ter certeza absoluta que contratar uma pessoa para vir limpar a casa sai muito mais barato do que você perder uma tarde aqui limpando a casa. Enquanto você está limpando a casa, você está deixando de pensar numa estratégia para o Dia das Mães, por exemplo. Está deixando de buscar alguma estratégia de premiação para funcionário para alavancar a venda. A gente está desfocando da parte administrativa, da parte gerencial do negócio. Que é o que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por mim. Já limpar a casa, qualquer um pode fazer. Exato. Entendeu? Às vezes então, tá ali fazendo a pizza, que é a operação que ele está fazendo. Mas aí volta, né? Porque ele poderia treinar uma pessoa e fazer. Mas ele começou o negócio porque ele queria trabalhar fazendo aquilo, né? Só que talvez ele possa pensar em fazer o negócio dele crescer não estando dentro da operação. Sim. Se hoje ele vende 100 pizzas numa semana, ele pode facilmente vender 200. Se ele parar e simplesmente ficar pensando e olhando. O que os meus concorrentes estão fazendo? Por que eles não estão fazendo isso? Por que eles não estão fazendo aquilo? Por que não se entrega pizza naquele bairro? Por que eles estão cobrando o custo da entrega? Se o motoboy cobra tão barato, eu posso embutir na pizza. Buscando estratégias dentro do seu negócio que você não vai conseguir ver estando lá abrindo massa a noite inteira. E entender que preço final do produto é importante, mas ninguém se importa de pagar R$5 a mais se o produto ter a percepção de valor maior do que essa. Exatamente. Né? Então você tem que vender um valor da sua pizza, não o preço da sua pizza. Você tem que agregar o valor da sua pizza. Tem que ter controle de CMV, tem que entender tudo isso, normal, mas então, o preço de venda não é só porcentagem fixa em cima de um CMV. Não é. Então é isso que eu sempre digo, a gente tem que fazer avaliações constantes da gente, reflexões constantes da gente. Eu já errei demais, seja em gestão, seja de gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão financeira, do meu casamento, já errei demais, que chega um ponto que você diz, cara, quem eu sou? O que eu quero da minha vida? Eu quero seguir nessa enceradeira, andando em círculo, ou eu quero realmente trilhar um caminho de sucesso? E a partir do momento que você bota na cabeça que, cara, para mim chegar onde eu quero, eu preciso fazer isso, aquilo, eu tenho que trabalhar os meus pontos negativos, trabalhar as minhas falhas, crescer em cima delas, cara, a tua vida vira outra. A partir do momento que você se abre para receber, a partir do momento que você tira a gente brinca, né? Eu já falei isso até num curso do Patrick Catapano, que era um curso em conjunto que eu falei assim, a partir do momento que você tira o eu sei da frente e fala assim, tá, ele vai falar sobre CMV, pô, eu faço CMV, mas ouve, se abre, ele tem uma vírgula, um ponto ali, ele vai falar da receita da pizza napolitana, eu já fiz curso da VPN, eu sei, mas ouve, entenda, tira o eu já sei da frente, algum processo, alguma movimentação ali, a gente brinca, né? O jeito que colocou o copo, o jeito que mexeu ali, você começa a dar clique, né? Cara, quando você está aberto a realmente proliferar o conhecimento e absorver o conhecimento, 15 minutos de conversa com a minha filha de 7 anos, muitas vezes eu aprendo mais que um semestre inteiro de faculdade. É verdade. O molecada tem esse poder. É um pequeno exemplo. Sim. Sabe? E essa questão que a gente falou de gestão de pessoas, cara, meus funcionários me trazem ideias que vocês não têm noção. De otimização de processo, eu imagino que são incrível, inúmeras, incrível. Criação de sabores, otimização de processos. Cara, quando tu dá corda para eles, tu dá abertura para eles realmente participarem do teu projeto, do teu processo de trabalho, é muito legal. Que legal. Tu aprende muita coisa. Chefe Roney, cara, que aula. Obrigado pela disponibilidade. Quem quiser falar contigo,
redes sociais, quem quiser vir aqui, como é que acha a casa, como é que acha você na internet? Cara, para me achar na internet, eu tenho 2 Instagrams, né? Um que eu estou utilizando mais para a parte de pizza, que é o @maestroronei_oficial. Legal. E o outro que daí tem de tudo que é seguidores lá, é @chefronei. Legal. A Sapori Sublime aqui, ela fica em Bento Gonçalves, na via gastronômica aqui, que fica na rua Ernie Hugo Dreyer. É a rua daquele hotel conhecido que todo mundo já ouviu falar, que é o Hotel da Londer, né? Então, é um pouquinho para frente do Hotel da Londer. É rua Ernie Hugo Dreyer 540, sala superior. Você vai ver que tem uma rampinha do lado que sobe. Isso é um lugar lindo, não tem como não ver, todo envidraçado aqui da rua, dá pra ver. É só chegar aí que vai ter alguém recebendo aí com uma rotolina, com uma caipirinha na recepção, isso é cortesia aí da casa. Aí, tá vendo? Isso aí. Tá vendo? Mas é custo, Ronei, é custo. Não é não, cara, isso é investimento, não é custo, investimento, não. é exatamente isso. E, cara, acho que é isso. Tem meu website também, www.maestroronei.com.br, que lá tem um monte de informação, de curso. Até falando isso, tem que botar tua logo lá, cara. Que muita galera me pede, me enche o saco, pedindo contato, isso e aquilo, e eu acabo me esquecendo, velho. E agora você comprou um Pompei, né? Tá pra chegar. Até ir pro ar já chegou, com certeza. Sabe por que eu comprei esse Pompei, cara? Qual que é a ideia? Uma delas é para mim fazer pizza napolitana na casa dos clientes, que eu faço muito evento, né? Eu saio para servir na casa dos clientes, mais um, né? Mais uma frente que a gente acabou nem falando. Eu saio para servir, a gente faz em média de 25, 27 eventos por mês, né? Que a gente sai e vai na casa dos clientes servir. E a ideia é fazer um espetáculo napolitano na casa do cliente. E também só para produção de materiais, né? Produção de fotos, vídeos, reels e... Para fazer material de marketing. Material de marketing, assim, porque é gerar conteúdo. É muito legal que você consegue levá-lo para qualquer lugar. Eu gosto muito da vegetação, de fazer à beira do rio, fazer esses cenários diferentes, que legal. Sabe? E tá fazendo materiais diferentes, nesses ambientes compartilha diferentes. com a gente quando você com postar certeza, lá, é o primeiro, né? Vai mostrar. Não, eu tirei as fotos, já tive um drivezinho lá e vai utilizar. Show de bola. Chefe, tá, meu velho? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Adorei. Muito eu que te agradeço. Maravilhoso. Sempre que quiser, estamos aí à disposição para crescermos juntos. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Aguenta aí que daqui a pouco é o meu próximo.